Fração, primeiros passos. Fração é cada parte igual de um inteiro, ou seja, o meu inteiro não pode ser dividido em pedaços ou partes diferentes. Se o inteiro for uma caixa de ovos, cada ovo é uma parte desse inteiro. Ou seja, o inteiro aqui não é o ovo, e sim o conjunto de ovos que formam a caixa. Se o inteiro for uma barra de chocolate, a fração é cada pedaço igual em que ela for dividida. Observe a figura abaixo. Ela foi dividida em 4 partes iguais. Cada parte representa 1/4. As 4 partes juntas formam o inteiro. Um quarto, 1/4, 1/4, 1/4. Então, 2 partes são 2/4, 3 partes são 3/4, as 4 partes juntas formam 4/4, ou seja, o inteiro. A fração é representada pelo traço, que simboliza a divisão. O traço pode aparecer inclinado ou na horizontal. O numerador indica quantas partes do inteiro estão sendo usadas. O número que aparece embaixo ou depois é chamado de denominador. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O denominador nunca pode ser 0. Resumindo, o denominador diz em quantas partes o meu inteiro foi dividido e o numerador diz quantas destas partes foram utilizadas. Numerador, quando ele vem antes. Numerador, quando ele está em cima. Denominador, quando ele vem depois. Denominador, quando ele está embaixo. Então, são 2 formas diferentes de representar a fração. Se lê 3/5, 2/4. Lemos o numerador como cardinal. 2, 3, 4, 5, 6. Como a gente lê os números normalmente. Isso o numerador. Mas lemos o denominador como fracionário. Meio, terço, quarto, quinto, até o 10º. A partir do 11, o denominador passa a utilizar o número cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, e a palavra avos depois. Então, usa o número e depois a palavra avos. Exemplos: 2/3, 3/6, 4/10, 7/12 avos. Tabela de fração. Então, nós temos aqui uma tabelinha com o primeiro, que é o meio. Meio é quando a nossa figura, o nosso inteiro, foi dividido em 2 partes. Então, o número 1 é a parte que foi utilizada e o número 2 em quantas partes foi dividido. Então, 1/2, ou seja, a metade. Depois nós temos 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 avos, 1/12 avos. Mas é diferente no caso de centésimos e milésimos. Aí nós não temos a palavra avos. Fica 20 centésimos, 15 milésimos ou qualquer número que fosse, né? 2 centésimos, 55 milésimos. Não temos mais a palavra avos. Vamos praticar? Qual a fração? Temos aqui um bolo.
quantas partes desse bolo ainda existem? Ele foi dividido em 6 partes, uma parte foi retirada. Quantas partes do bolo ainda existem? Ele foi dividido em 6 partes. Então, vamos colocar o denominador. 6. Quantas partes do bolo ainda estão pintadas, ou seja, ainda existem? Se você respondeu 5, você acertou. No segundo exemplo, ainda é o mesmo bolo, mas esse bolo agora, que foi dividido em 6 partes, só resta uma. Então, nós temos só uma parte pintada. Então, ele foi dividido em 6 partes. Vamos colocar o número 6. E resta quanto? Uma parte só. Portanto, o número 1, 1/6. Ainda o mesmo bolo, dividido em 6 partes, mas nós temos agora 3 partes, ou seja, a metade do bolo ainda existe. Então, eu posso colocar tanto a metade do bolo, que seja 1/2, ou eu posso colocar, dividindo o bolo em 6 partes, o 6 como denominador. E quantas partes restam? 3 partes. O mesmo bolo, dividido em 6 partes, 2 partes já foram retiradas. E nós temos quantas partes? O 6 é o nosso denominador e as partes que ainda restam do nosso bolo é o nosso numerador. É o 4. Vamos ligar as figuras às frações correspondentes. Temos 3 frações, temos 3 figuras. A primeira figura foi dividida em 4 partes e nós temos 3 partes pintadas. A segunda figura foi dividida em 6 partes e nós temos 2 partes pintadas. A terceira figura também foi dividida em 4 partes, mas nós temos pintada apenas uma parte. Então, nós vamos ligar. Que fração representa a primeira figura? Que fração representa a segunda figura? Que fração representa a terceira figura? Que figura foi pintado 1/4? Que figura foi pintado 2/6? Que figura foi pintado 3/4? Vamos resolver? 3/4, 2/6, 1/4. Vamos pintar. Nós temos uma figura dividida em 5 partes, onde nada foi pintado ainda. Temos uma segunda figura dividida em 8 partes, onde nada foi pintado. Na primeira figura, está dizendo que devemos pintar quantas partes? A fração que nós temos é 4/5. Na segunda, quantas partes devemos pintar? A fração pedida é 3/8. Vamos pensar? Vamos resolver? Então, vamos pintar quantas partes da primeira figura? 4/5. Quanto é 4/5? 1, 2/5, 3/5, 4/5. Já pintamos o suficiente. Vamos para a segunda figura. 1/8, 2/8, 3/8. Já pintamos a nossa fração. Agora vamos resolver esta. Temos um conjunto com carinhas e temos um outro conjunto com favos de mel. No primeiro conjunto, quantas figuras nós temos? A quantidade de figuras é o nosso denominador. No segundo conjunto, a mesma coisa. A quantidade de favos é o nosso denominador. A quantidade que nós pintarmos ou que nós já pintamos é o nosso numerador. Então, vamos contar? No primeiro, nós temos 3 por 5.
3 vezes 5 é 15. Então, nós temos 15 figuras. E quantas foram pintadas? 5 figuras. No segundo conjunto, quantas figuras nós temos? Nós temos 3 por 6. Então, nós temos 18 figuras. Quantas foram pintadas? 7 figuras. Então, nós vamos resolver agora, ok? Está pronto? Qual a fração pintada? De 15, quantas nós pintamos? 5. Então, o primeiro conjunto é 5 15avos. E o segundo conjunto? Nós dividimos em 18 partes, ou seja, nós temos 18 elementos. Quantos elementos foram pintados? 7 elementos. Então, nós temos uma fração de 7 18avos. 7 18avos. É assim que nós escrevemos. Por hoje é só. Obrigada por assistir.